gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda bolsa com esse degradê de cores. É um modelo que lembra muito aquele modelo saco que as pessoas gostam bastante. Ó, vocês vão perceber pela lateral, ela ficou bem espaçosa, muito elegante, e eu fiz uma base de couro, mas você pode fazer a sua base de crochê. Espero muito que vocês gostem dessa aula. Então, se de cara você já gostou do modelo, aproveita para tudo que você está fazendo e clica aqui no joinha para você retribuir o trabalho que eu tive para reproduzir essa bolsa. E assim eu entendo qual tipo de modelo vocês gostam de ver por aqui. Seja ele com degradê de cores, seja o modelo da bolsa ou também os acessórios. Capricha nos acessórios da sua bolsa, usa a sua criatividade e me marca quando você reproduzir esse modelo. Se você não conferiu o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. Se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, já aproveita para fazer parte, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro. Eu vou deixar passando aqui os dois últimos modelos que nós tivemos por lá, e eu já gostaria de me retratar nesse vídeo. No último mês da comunidade, no mês de setembro, nós não tivemos as duas aulas, então nesse mês nós teremos 4 aulas. Eu tive problemas pessoais, então eu precisei me ausentar em algumas partes do meu trabalho. Eu espero muito que vocês compreendam, e nesse mês, em vez de ter 2 aulas, serão 4 aulas para repor o que ficou faltando, para que vocês não sejam prejudicados, tá bom? E lembrando que também nesse mês eu vou lançar o meu curso de crochê para iniciante, então me segue lá no Instagram para você ficar por dentro. Lembrando que em todas as redes sociais eu sou Fios Tata, o Tata é com TH, tá bom? Então me segue lá no Instagram, nós estamos rumo a 30 mil seguidores, aqui nós já somos mais de 140 mil inscritos, então se cada um de vocês forem lá, a gente alcança essa meta muito rápido e até passa ela. Vamos agora para os materiais. Nessa bolsa eu vou utilizar 3 cores, como vocês podem ver aqui. Vou utilizar os fios de malha premium da Fios Guarani. Cada novelo tem 140 metros e esse fio ele tem 27 milímetros. Então a sua peça vai ficar estruturada, mas ainda assim ela vai ficar leve, ainda mais que nós vamos utilizar uma base de couro. As cores que eu vou utilizar nessa aula são roxo, lilás e off-white. No roxo, eu vou pedir para vocês reservarem 2 novelos para a gente utilizar ali em mais ou menos um novelo e meio, um novelo do lilás e um novelo do branco. Claro que não vamos utilizar 100% do fio reservado, mas é sempre bom que você guarde um pouco a mais, tá bom? E além do fio premium, eles também têm o fio residual. Eu vou deixar o site aqui na descrição. Eles também vendem na Shopee e no site vocês têm 10% de desconto com o meu cupom FIOSTATA10. O Tata é com TH, tá bom? Vou usar uma agulha de crochê de 6 milímetros, tesoura, 2 argolas articuláveis, um mosquetão para o nosso tassel, um botão imantado, corrente para a gente fazer o acessório ali da frente da nossa bolsa. Essa corrente vai ser só de acessório mesmo, ela não vai ter utilidade. Aí eu tinha essa corrente aqui mais fina que eu comprei pela internet, que eu achei frágil, então eu tô usando só pra fazer detalhes nas bolsas, tá? Aí na aula eu vou falar a quantidade certinha que eu usei. Vou usar essa alça de couro e corrente, o couro é regulável, ó. Ela fica com até 1 metro, essa que eu comprei. E uma base de couro, deixa eu medir aqui o tamanho dessa. Ela tem 22,5, peço desculpas pelo barulho, por 11,5, 22,5 por 11,5. Os acessórios dessa aula são lá da Arena Metais e vocês também têm cupom de desconto. É Fios Tata 200 e vocês ganham frete grátis em compras acima de R$200.
Se você não tiver a base de couro, você pode dar uma olhada aqui no canal em outras aulas onde eu ensino a fazer base de crochê e utilizar uma base de crochê, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo aqui um acabamento em volta desses furos da minha base. Então, eu vou iniciar com a cor roxa, deixo um pedaço de fio sobrando. Vou entrar em qualquer um dos furos e vou trabalhar ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, esse pedaço de fio eu deixo sobrando. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pelo primeiro furo. Agora, pode deixar esse pedacinho de fio pra cá. Vamos no próximo ponto, no próximo furo. Pego o fio que vem do novelo, passo por esse furo, e essa alça que tá na frente, eu passo por dentro da alça que tá atrás. Isso é um ponto baixíssimo. Vamos no próximo furo, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pelo furo, e essa alcinha da frente eu passo por dentro da alcinha de trás. Vamos trabalhar um ponto baixíssimo em cada furo, por toda a volta da nossa base. Trabalhei ponto baixíssimo em todos os furos, só deixei o último sobrando, porque agora, ao invés de você pegar o fio que vem do novelo, você vai pegar esse fio aqui que você deixou sobrando lá no início. Então, eu entro aqui no último furo, pego o fio que eu deixei sobrando, passo pelo furo, e a laçada da frente eu passo por dentro da laçada de trás. Aí, pode puxar esse pedacinho de fio. Vamos vir aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo. Assim, ó. Pego esse pedacinho de fio, passo por baixo. Venho aqui, ó, no meu último furo. Saio no meio do último ponto baixíssimo, pego o fio aqui que tava sobrando e passo pra cá. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixos em volta dessa nossa base. Lembrando que se você não tiver uma base de couro, você pode fazer a sua de crochê. É só dar uma olhada aqui no canal que eu já ensinei várias vezes outras bases, tá bom? Agora, esse pedacinho de fio, nós vamos cobrir ele com pontos baixos, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, nesse furo, no meio do ponto baixíssimo, tá vendo? Saio lá do outro lado. Deixa eu ver se eu vou nesse ou se eu vou no da frente. Acho que eu vou no da frente. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, dou uma altura. Eu tenho uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro dessa alça, fazendo o primeiro ponto baixo. Vamos aqui no meio do próximo ponto, você sai aqui no furo, ó. E a partir de agora, você coloca esse pedacinho de fio em cima da agulha, pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente, dá uma altura, fica com duas alças na agulha. Pega o fio que vem do novelo e retira as duas. Isso é o ponto baixo. Vamos no próximo. Coloco esse pedacinho de fio em cima da agulha e faz o ponto baixo. Vamos trabalhando um ponto baixo em cada furo, até chegarmos nesse ponto aqui. Cheguei aqui nesse ponto, agora aqui dentro nós vamos trabalhar 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto, para fazer essa curva aqui, ó, que a nossa base faz, tá vendo? Ó, essa curva, você vai colocar 3 pontos para preencher. Então, entra aqui nesse furo e faço volto no mesmo furo, faço 2, volto no mesmo furo e faço o terceiro ponto baixo. E fica assim, ó. É importante que você não faça o ponto muito apertado, pode deixar ele mais soltinho, ó, pra sua base ficar reta, senão ela vai ficar assim, ó, tá bom? Agora, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto, em cada furo desse daqui, até chegarmos nesse ponto aqui, ó. Cheguei aqui nesse ponto e vou repetir o que eu fiz aqui.
vou trabalhar 3 pontos baixos dentro desse mesmo ponto. 1, volto no mesmo ponto. 2, volto no mesmo ponto e faço o terceiro ponto baixo. E fica assim. Agora, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto até chegarmos aqui nesse ponto. Aqui nesse ponto, nós vamos trabalhar 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Depois, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto até chegarmos nesse ponto aqui. Chegando nele, você vai trabalhar 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E depois vai finalizar trabalhando um ponto baixo em cada ponto. Então, eu vou fazer aqui, preencher essa base para que o vídeo não fique tão cansativo e volto com vocês. Preenchi aqui a minha base com pontos baixos, conforme eu ensinei para vocês. E deixa eu medir para vocês verem o tamanho que ela ficou. Ela ficou com 24 centímetros de comprimento, ela tinha 22,5. E ela ficou com 13 centímetros e meio de largura e ela tinha 11,5. Agora, nós vamos começar a subir a nossa bolsa. Então, se você fez a sua base de crochê, agora você acompanha o tutorial para subir a sua bolsa. Vou puxar um pouquinho meu fio, vira em cima aqui, ó, nessas duas alcinhas, pego o fio que vem do novelo, essa laçadinha aqui, e passo lá para trás. Nessa laçada que eu passei lá para trás, ó, se nós esticarmos aqui, ó, calma aí, nós vamos ver que tem duas alcinhas. Eu vou entrar na alcinha de cima e vou entrar nessa alcinha que tem atrás aqui, ó. Tá vendo? Ó, é essas alcinhas que tem aqui. Coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e vou fazer ponto baixo. Então, eu tenho uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro essa alça. Vamos no próximo ponto, na alcinha de cima. Desculpem, acabei encostando no tripé. E também agora, vamos nessa alcinha que tem aqui atrás da onde nós entramos. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as duas. Vamos na alcinha de cima do próximo ponto e na alcinha que tem atrás, pego o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. Pode trabalhar um ponto baixo em cada ponto por toda a volta da nossa base. Fiz aqui a minha primeira carreira de pontos baixos, ficou assim. Agora, nós vamos fazer o ponto que vai seguir por todas as carreiras da nossa bolsa, tá bom? Pego aqui o pedacinho do meu fio, estico um pouquinho e tiro a minha agulha. Venho em cima do primeiro ponto, pego essa laçada e levo lá pra trás. Onde eu levei o ponto, essa laçada aqui lá pra trás, o ponto de baixo é o primeiro ponto da carreira anterior. E ele tem duas alcinhas, você vai entrar no meio dele. E aqui você tem que sair no meio, ó, tá vendo que tem duas alcinhas, uma e duas? Você tem que sair no meio dessas duas alcinhas. Coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente, mas eu ainda não vou finalizar o meu ponto. Agora, eu vou no centro do próximo ponto, eu entro no meio e tenho que sair no meio de duas alcinhas. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, essa alcinha de trás, da frente, eu vou passar por dentro da alcinha de trás. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. Eu tenho uma laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro essa laçada. Volto aqui no ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo. Então, volto aqui nesse ponto, pego o fio que vem do novelo, passo pra frente. Não finalizo o meu ponto ainda, vou no centro do ponto seguinte, sempre no meio, ó, desculpem. Sempre no meio, saindo no meio de duas alcinhas,
pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou pegar essa alcinha da frente e vou passar por dentro da alcinha do meio. Fiquei com 2 alças na agulha e agora eu vou fazer um ponto baixo. Pego essas 2 alcinhas que estão na agulha e retiro elas pegando o fio que vem do novelo. Vamos voltar aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. E ainda não finalizo o meu ponto. Vou no centro do ponto seguinte. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Eu fico com 3 alças na agulha. Vou fazer um ponto baixíssimo. Vou pegar essa alcinha que tá na frente e passar por dentro da alcinha que tá no meio. Fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez, fazendo um ponto baixo. Vamos trabalhar desta forma por toda a nossa carreira. Fiz aqui a minha segunda carreira, ó. Vocês já conseguem ver como vai ficar esse ponto. E vamos finalizar essa carreira juntos. Aqui tá o primeiro ponto que nós trabalhamos. Se você for fechar aqui, ó, vai ficar um buraco, tá vendo? Então, o que que nós vamos fazer, ó? Entro aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo. Puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. Entro aqui no primeiro ponto. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou fazer um ponto baixíssimo e finalizar com um ponto baixo. Vou puxar um pouquinho meu fio, tirar a agulha. Venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto, nessas 2 alcinhas. Pego essa laçada e levo lá pra trás. Onde eu levei essa laçada lá pra trás, nós vamos entrar aqui no centro do ponto baixo. Você tem que entrar no meio e sair no meio de 2 alcinhas. Coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Não vou finalizar ainda o meu ponto. Vou no centro do ponto seguinte e pego o fio que vem do novelo para passar aqui pra frente. Vou fazer um ponto baixíssimo. Essa alcinha da frente eu passo por dentro da alcinha de trás e vou finalizar com um ponto baixo. Pego o fio que vem do novelo e passo por essa alça que tá na agulha. Vou voltar aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, vou no centro do ponto seguinte, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Vou fazer um ponto baixíssimo, passando essa alcinha da frente por dentro dessa alcinha do meio. Fico com 2 alças na agulha, finalizo com um ponto baixo. Volto aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, vou no centro do próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Faço um ponto baixíssimo e um ponto baixo. Vamos seguir essa repetição por toda a nossa carreira. Fiz aqui a minha terceira carreira e vamos finalizar ela juntas novamente. Não dá pra fechar aqui, ó, senão vai ficar com um buraco, vai ficar repuxando a nossa peça. Então, nós vamos voltar aqui onde nós fizemos o último ponto baixíssimo, puxo o fio e venho aqui, ó, no primeiro ponto onde eu trabalhei na nossa carreira. E passo o fio aqui pra frente. Vou fazer um ponto baixíssimo e um ponto baixo. Já temos, então, aqui, ó, 3 carreiras. Vou puxar um pouquinho meu fio, vir em cima aqui, ó, do primeiro ponto, nessas 2 alcinhas, pego o fio aqui, essa laçada, e levo lá pra trás. Onde eu levei o fio lá pra trás, eu vou vir no ponto de baixo, no centro dele. Coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, vou no centro do próximo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Faço um ponto baixíssimo e um ponto baixo.
Volto aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, entro no meio do ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, vou no centro do próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e vou fazer um ponto baixíssimo. Pego essa alcinha da frente, passo por dentro da alcinha do meio. Fico com 2 alças na agulha e finalizo com um ponto baixo. Volto aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, puxo o fio que vem do novelo, vou no próximo ponto no centro e puxo o fio que vem do novelo. Faço um ponto baixíssimo e depois um ponto baixo. Nós vamos seguir esse padrão aqui por quantas carreiras você achar necessário até alcançar a altura. No meu caso, como eu vou fazer troca de cor, eu vou fazer algumas carreiras nessa cor e vou mudar para lilás. Mas aí eu volto e mostro para vocês quantas eu fiz nesse tom de roxo e como que eu faço a troca para o lilás. Fiz aqui 8 carreiras, contando com a inicial de apenas ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras e eu vou fazer a troca de cor. Deixa eu medir aqui para vocês verem o tamanho que ficou de altura 8 carreiras, ó, ficou com 13 centímetros. Se você vai fazer a bolsa inteira da mesma cor, é só seguir fazendo mais carreiras, tá? Mas, caso você vá trocar a cor, agora você vai fazer o que eu vou fazer, ó. Eu vou cortar aqui o fio. Vou puxar ele todo aqui pra frente, vou vir aqui, ó, em cima do primeiro ponto, nessas 2 alcinhas, e vou levar o meu fio pra cima. Agora, eu venho na alcinha de cima do último ponto, pego esse pedaço de fio e levo pra trás, fazendo assim um acabamento invisível. Agora, eu vou pegar aqui o meu fio lilás. Peraí. E eu vou entrar em qualquer um dos pontos e eu vou seguir fazendo o mesmo ponto, tá? Então, aqui, ó, eu entro aqui no meio, tá vendo, de um ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Não finalizo o meu ponto ainda. Vou no próximo ponto, no centro, coloco esse pedacinho de fio em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Faço um ponto baixíssimo e um ponto baixo. Volto no mesmo ponto que eu fiz o ponto baixíssimo, puxo o fio que vem do novelo, vou no centro do próximo ponto, pego o fio que vem do novelo, vou fazer um ponto baixíssimo e depois um ponto baixo. Volto no ponto onde eu fiz ponto baixíssimo, puxo o fio que vem do novelo, vou no centro do próximo ponto e pego o fio que vem do novelo. Vou fazer um ponto baixíssimo e um ponto baixo. A partir daqui, ó, nós escondemos o lilás. Você vai segurar esse pedaço de fio roxo e vai trabalhando com ele em cima da agulha. Entro aqui, puxo um fio, vou no próximo ponto e puxo também, ó. E aqui já tô trabalhando com ele, ó. Faço um ponto baixíssimo e um ponto baixo. Então, nós vamos seguir aqui fazendo o mesmo ponto, só que em outra cor. Eu vou fazer aqui nessa cor no lilás e no branco. Aí, eu volto e mostro pra vocês quantas carreiras eu fiz em cada cor. Fiz aqui, pessoal, 15 carreiras, sendo 8 no roxo, 5 no lilás e 2 no off-white. Vou medir aqui pra vocês verem a altura que ficou. Então, de altura, ficamos com 22 centímetros. Caso você queira uma bolsa maior de altura, você vai subindo mais carreiras. Se você quiser ela menor, você vai fazer menos carreiras, tá bom? E eu coloquei quantidades diferentes em cada cor, justamente para fazer esse degradê, tá bom? Agora, eu vou cortar aqui esse fio, puxo aqui pra frente, vou vir aqui nas 2 alcinhas do primeiro ponto, vou levar esse fio lá pra dentro. Venho aqui, ó, na alcinha de cima do último ponto. Opa, desculpem, acabei encostando no tripé. E passo essa alcinha lá pra dentro. Agora, eu venho aqui, ó, no meio de um ponto. Pego esse pedacinho de fio, passo aqui pra frente. E vou colocando aqui a minha agulha, ó,
dentro desses pontos para passar esse pedacinho de fio. Aí depois aqui você vai pegar um pedacinho de cola e vai pingar, ou você pode também fazer uma costura simples. E assim fica a nossa bolsa. Deixa eu tirar o zoom para vocês verem melhor agora as próximas partes. Agora sim vocês conseguem ver melhor. E o que que nós vamos fazer, ó? Nós temos a bolsa aqui pronta. E nós vamos precisar dobrar. Por dentro ela está assim. E agora você vai pegar aqui, segura a parte do meio. E você vai juntar assim, ó, a sua peça. Assim. Pra gente poder pôr a argola. Já peguei aqui as minhas duas argolas. E nós vamos colocar para auxiliar onde nós vamos fazer as demais partes, ó. Então, eu coloco aqui de um lado. Pego aqui um ponto de cada lado, né? E desse lado, a mesma coisa. Aí vai ficar assim, ó. Olha que perfeição, gente, a bolsa já tomando forma, ó. Aí agora você vai colocar, deixa eu pegar agora aqui o meu botão imantado. Olha, o meu botão imantado. E vamos colocar um de cada lado, vamos costurar para fechar assim, ó. Ou também, se você quiser dar um toque especial, você pode usar um fecho de tigre aqui. Gente, olha que perfeição. Acho que eu vou colocar ele no lugar do botão. Eu separei ele aqui só para mostrar para vocês uma forma econômica é o botão. Então, se você quiser fazer uma bolsa mais econômica, né, você coloca o botão. Mas se você quiser uma bolsa mais caprichada, com mais detalhes, coloca o fecho de tigre, olha isso. Então, vamos aplicar ele aqui, ó. Ele é de ímã, tá vendo? Também é da Arena, tá? Como eu vou usar ele, na descrição eu vou deixar o link tanto do botão imantado quanto do fecho de tigre, tá? Aí, como eu vou colocar na parte branca, eu vou cortar aqui 2 pedaços de fio. Não, vocês estão vendo que eu não tô nem medindo, né? É no olhômetro mesmo. Então, aqui estão as 2 tiras, aqui tá o meu fecho. Pego aqui uma tira, dobro ela ao meio. Pego um fecho de tigre, passo aqui ó, o fio, entro nessa parte. Faço um gesto de pinça, pego esse pedacinho aqui ó, as 2 pontinhas e passo aqui dentro. Puxo o fio. E agora vamos aplicar aqui na bolsa. Então, aqui ó, você localiza o meio. Entro aqui, pego e passo esses fios pra dentro. Vou fazer 2 nós, 1 e 2, e depois vou pegar esses pedaços de fio, vou passar pra fora e vou passar por dentro dos pontos. Depois, você vai pegar e vai passar um pingo de cola nas pontas, ó. Passei aqui por 3 pontos cada lado e eu corto esses excessos. Aí, não esquece de depois passar um pingo de cola. Agora, com o outro lado, eu vou repetir a mesma coisa. Apliquei aqui o fecho de tigre. Gente, olha que perfeição. Fala sério, olha que perfeição que ficou. É claro que não vai ficar tão fechadinho igual ficaria com o botão imantado, mas eu não vejo problema nenhum esse pedacinho aqui de espaço, tá? É totalmente, né, opcional. Agora, vamos escolher um lado pra ficar pra frente. Deixa eu ver aqui qual lado eu vou escolher, se vai ser esse ou esse. Eu vou escolher esse lado pra frente e eu vou te ensinar a fazer agora a aplicação das correntes.
Então, com o auxílio de um alicate, deixa eu pegar o meu aqui. Com o auxílio de um alicate, nós vamos abrir aqui. Eu venho aqui com o meu alicate, ó, coloco aqui no meio e vou abrir. Assim, ó. Com o auxílio da agulha, eu vou marcar aqui onde eu quero colocar essa parte. Porque você fazendo isso, levantando o seu fio, fica mais fácil o encaixe, ó. Soltou aqui, não tem problema. Vamos voltar e encaixar aqui, ó. Com o auxílio do alicate, agora eu fecho. E vamos marcar aqui onde vai o outro, que vai aqui. Então, vamos pegar aqui e abrir também essa parte aqui para soltar o restante da corrente. Deixa eu ver o tamanho aqui. Então, aqui para esse primeiro é 14 centímetros de corrente. Venho aqui na alcinha, coloco a agulha. E passo essa argolinha da corrente pelo fio. Com o auxílio do alicate, eu vou fechar. Aí, arrumo aqui e vê se ficou bom, ó. Pra mim, ficou ótimo. Agora, vamos para a segunda parte. Vou abrir aqui novamente. Venho com a agulha do ponto de trás, num ponto depois de onde nós colocamos a primeira parte. E vamos fechar. Então, aqui, ó, tá em um ponto, vou pro outro. E aqui, aí se você quiser que fique sobrando mais, você deixa mais quantidade de corrente. Ó, pra mim, deixa eu ver, acho que eu vou querer mais caidinha. Isso, eu vou querer assim, ó. Aí, marco aqui onde vai ser. E vou abrir também a corrente. Solto aqui. E deixa eu medir. A outra ali foi 14, né? E essa maior é 21. Então, 35 centímetros de corrente é necessário. Aí, venho no outro ponto aqui. Coloco a minha agulha. E fecho. Arrumo agora aqui a minha corrente pra ela ficar bonitinha aqui. E fica assim. Olha que detalhe que dá, um charme, né? Maravilhosa. Agora, deixa eu só arrumar aqui. Vamos fazer o nosso tassel. Para fazer o tassel, eu tenho aqui 3 tiras de cada cor, de mais ou menos aí 38 centímetros. Ficou um pouquinho aqui irregular, não se preocupa. Se você quiser igualar aqui, ó, desde o começo, você junta aqui, corta, mas depois a gente vai precisar igualar, então eu não me prendo a isso no começo agora. Então, aqui tem mais ou menos 38 centímetros no total. Eu coloquei 3 cores, né, 3 tiras de cada cor, então fiquei com 9 tiras. E uma tira aqui de 65 centímetros, eu escolhi na cor branca. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui esses tons pra poder... Peraí. Pra poder não ficar tudo igual. Calma aí, ó. Pronto, misturei aqui como eu achei melhor.
Pera aí. Agora sim. Misturei aqui como eu achei melhor. Vou pegar o meu mosquetão. Vou passar esse meu fio maior aqui por dentro. Agora eu pego essa tira maior e vou passar aqui no meio, embaixo, né? Vamos fazer um nó aqui. Agora, eu pego aqui essa tira, passo pro outro lado. Passo aqui pra esse lado, pego a outra tira e passo pra cá. Agora, viro aqui de novo e vou fazer mais um nó. Pronto, agora eu solto aqui, arrumo, né? Vou pegar essa tira maior aqui do branco e vou passar aqui algumas vezes em volta. Ó, passo uma, duas e três. Entro com a minha agulha aqui onde eu passei esse fio branco, pego o fio e passo aqui pra dentro. Puxo bem e daí fica assim, ó. Agora é só a gente igualar as pontas. Tá, céu finalizado. Ó, e vocês podem ver que fica um jogo de cores bem bonito, né? E você pode colocar onde você acha melhor. Você pode colocar aqui na argola, pode pôr assim, ó, e deixar aqui do lado, que fica bem lindo. Ou você pode também colocar aqui, ó, no corpo da bolsa, que eu gosto mais, pra ficar assim, ó. Agora, vamos aplicar a nossa alça de corrente com couro. E pra aplicar, eu vou aplicar aqui, ó. Abro a argola articulável e coloco o mosquetão da minha alça. E do outro lado a mesma coisa. Aproveitei e apliquei aqui a minha etiqueta personalizada, que é lá da Arena Metais. Essa etiqueta, pessoal, eu sempre, todo o tutorial, deixo o link na descrição. E eu sempre estou dando a dica, façam um pedido só da etiqueta e outro pedido com outros acessórios que vocês querem. Porque a etiqueta, por ser personalizada, ela não é feita no prazo do site, ela leva mais tempo. A minha, por exemplo, acho que levou um mês. Então, dessa forma, você não é prejudicado aguardando todos os produtos chegarem juntos, tá bom? E esse é o resultado final da nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou aproveitar e vou medir aqui para vocês verem o tamanho que ficou. De comprimento ficou com 24 centímetros. De altura, 23. E de largura, 13 centímetros. Se você gostou da aula de hoje, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal para nos ajudar a alcançar 200 mil inscritos, porque toda vez que vocês se inscrevem, curte bastante o vídeo. Se tiver aqui, quando você curtir escrito hypar, dá os seus pontos, não cobra nada, é só para o YouTube entender que o vídeo é bom e que você acha que esse vídeo deve ser recomendado para mais pessoas. Se você gostou desse vídeo, faça esse modelo e me marca lá no Instagram. Aproveita e me segue no Instagram, pessoal, para que a gente alcance 30 mil seguidores por lá, tá bom? Eu tô falando aqui de seguidores, de inscritos, para algumas pessoas podem ser apenas números, mas isso é muito importante para o meu trabalho, para a relevância, e eu continuo trazendo vários tutoriais exclusivos para vocês. Então, uma forma de vocês retribuírem é apenas curtindo, se inscrevendo e comentando. Não deixa também de me contar se é a primeira vez que você tá aqui no canal assistindo um vídeo.
Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero em um próximo vídeo.